quero deixar com os irmãos um pedido de oração. Eu sei que vocês têm reuniões de oração, oram em casa em particular e também aqui nas variadas reuniões de oração. Eu sou pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, fica ali na zona sul do Rio de Janeiro. Vocês sabem que aquela é uma região, digamos assim, paradoxal. É uma região muito bonita, fica entre a montanha e o mar. De fato, o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, especialmente aquela região ali entre a Mata Atlântica, a Lagoa. Mas, ao mesmo tempo, é uma região muito empobrecida. Existe uma resistência muito grande em relação ao Evangelho. São poucas igrejas, pouco Evangelho naquela região. Nós sabemos que a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus é livre, soberana e Ele cumpre os seus propósitos. Muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, mas ainda há muito por se fazer. Para vocês terem uma ideia, da praia de Botafogo, seguindo a São Clemente, Largo dos Leões, o Maitá, Jardim Botânico, até o bairro da Gávea, ali no Praça Santos Dumont, nós temos 4 igrejas. É impressionante, poucas igrejas naquela região. Então eu quero pedir a vocês que orem pelas igrejas na zona sul do Rio de Janeiro. O desafio é muito grande, não há mais espaço para serem adquiridos, as propriedades que existem são absurdamente caras, existe inclusive as associações que em alguma medida até fazem resistência à presença de igrejas. A Urca, por exemplo, só tem uma igreja evangélica na Urca e não pode ter mais nenhuma. Um espaço alugado que cabe lá 50 cadeiras. Então é um grande desafio. E a gente vai vencer isso como, gente? Com oração, muita oração. E quando cada crente que vive naquela área do Rio de Janeiro encarnar o Evangelho, se tornar um evangelista, levando o Evangelho. Então há muitas pessoas que trabalham naquela região, precisam evangelizar, as igrejas precisam ser mais ostensivas na sua abordagem evangelística. Então ore por nós temos um grande desafio, o Senhor tem nos abençoado. Nosso problema lá hoje é a falta de espaço, a igreja cresceu bastante e nós estamos pensando em outras estratégias, plantação de igreja. Então eu queria abrir meu coração e pedir a vocês, orem pelo Rio de Janeiro de um modo geral, mas especialmente por aquela região que é tão carente do Evangelho. Por favor, abram a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, leremos os versos 2 a 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Assim diz a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. À luz dessa passagem, quero pensar com os irmãos sobre as marcas distintivas de uma igreja viva.
O coração do homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, verso 9. De acordo com o livro de Atos, a intenção do apóstolo Paulo era plantar igrejas no continente asiático, mas ele foi impedido pela providência. O Espírito Santo o orientou a ir para a Macedônia. Paulo estava em Troade quando teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Senhor o levou a atravessar o mar e pela primeira vez levar o evangelho para o continente europeu. Pois bem, Paulo chega em Filipos, onde ele planta uma igreja, ele passa por algumas cidades e depois chega em Tessalônica. E ali, por 3 sábados, ele prega o evangelho e muitas pessoas se convertem à fé. Eu quero a sua atenção para apresentar o pano de fundo da plantação daquela igreja, que recebe essa primeira carta, que contém muitos elogios do apóstolo Paulo e que traça o perfil, as marcas distintivas de uma igreja viva, de uma igreja saudável. Pois bem, a cidade de Tessalônica é uma cidade muito interessante porque ela era uma grande cidade para os padrões da época, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Ela tinha sido organizada, fundada pelo imperador Alexandre o Grande e recebeu o nome em homenagem à sua irmã, Salônica. Isso no ano 168, portanto, antes de Cristo. A cidade existe até hoje, é uma das maiores cidades da Grécia, fica na parte norte da Grécia. E os judeus, que haviam sido há muito tempo espalhados por várias partes do mundo antigo, se estabeleceram ali. Era uma cidade próspera, toda aquela região da Macedônia, e os judeus, portanto, se estabeleceram no comércio e havia uma colônia expressiva naquela região. E como era costume do apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, até por conta da conexão cultural, ele primeiro pregava numa sinagoga. E foi o que aconteceu. Ele pregou numa sinagoga ali por 3 sábados. Lucas narra isso com muita propriedade ali no livro de Atos. Pois bem, e o texto vai dizer que alguns judeus se converteram, gregos tementes, isto é, muito provavelmente prosélitos, ou aqueles que tinham afeição pelo monoteísmo, e algumas distintas mulheres, porque aquela cidade também havia ali, tal como em Filipos, uma espécie de colônia de militares veteranos. Era uma cidade, portanto, próspera, rica, e Paulo pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram. Não obstante a essas conversões, também surgiu oposição. Lucas vai dizer que alguns judeus, por inveja, ficaram irritados com o apóstolo Paulo e fizeram uma acusação. Eles acusaram o apóstolo Paulo de sedição, acusaram o apóstolo Paulo de promover uma política contra o império. E como Tessalônica era uma cidade livre, isto é, era uma cidade-estado, ela era governada por politarcas. Era um grupo de magistrados eleitos pela Assembleia, a Demos. Então, quando aquele grupo de judeus chegou para esses politarcas, que eram os magistrados que governavam a cidade, disseram: olha, tem um grupo aí que está levantando uma suspeição em relação à autoridade imperial e vai gerar problemas para a nossa cidade. E então Paulo e os demais colegas missionários tiveram que literalmente fugir da cidade. Jasson, que foi o anfitrião deles ali, foi persuadido: olha, ou eles vão embora ou você vai sofrer as consequências. Jasson, inclusive, tem que pagar uma quantia em dinheiro, e Paulo tem que, junto com outros colegas, primeiro vai para Bereia e depois vai para a cidade de Corinto. E qual é o ponto aqui? Paulo está com o coração inquieto, porque ele é um pastor. Ele viu aquela igreja nascer no espaço de 3 semanas, ele sabia que conversões genuínas tinham acontecido ali, ele sabia que aquela cidade era estratégica para a promoção do evangelho na Europa. No entanto, ele teve que deixar aquela cidade por uma questão de segurança, não só para si, mas também para aqueles que haviam se convertido. Mas como um pastor, a pergunta que ele fazia a si mesmo era: como está
aquela igreja? Ou como estão aqueles irmãos que abraçaram a fé em Jesus Cristo? Ele vai para Bereia, depois vai para Atenas, prega o evangelho em Atenas, Atos 17, depois vai para Corinto. Ele está inquieto. Passado algum tempo, ele envia Timóteo para avaliar a condição espiritual daqueles conversos. Timóteo vai, faz um levantamento, faz uma sondagem, passa alguns dias na cidade e traz um relatório. E a partir desse relatório, Paulo escreve a primeira carta à igreja em Tessalônica. E essa carta tem um duplo objetivo. Primeiro, reconhecer a autenticidade da fé daqueles cristãos, reconhecer a legitimidade daquela igreja, e ao mesmo tempo corrigir as deficiências, que havia deficiências certamente, sobretudo no que tange à volta de Cristo. A primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é o documento do Novo Testamento que mais fala sobre a volta de Jesus Cristo, não é o livro de Apocalipse, são as duas cartas, primeira e segunda Tessalonicenses. Pois bem, e nessa porção que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses 1, dos versos 2 a 10, nós temos aqui o elogio de Paulo, essa saudação elogiosa, e nessas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos dizer assim, temos aqui uma tríade das marcas distintivas de uma igreja viva, de uma igreja saudável. Não é uma igreja perfeita, veja, não existe tal coisa. Não existe igreja perfeita desse lado da existência. Todas as igrejas têm deficiência, inclusive a igreja em Tessalônica. Mas aquela igreja era viva, saudável, uma igreja que Paulo teceu muitos elogios a ela. E eu gostaria da sua atenção para partilhar as marcas distintivas de uma igreja viva, saudável. São 3 virtudes que os teólogos chamam de virtudes teologais. Quais são elas? A primeira, fé operante. Observe o que vai dizer aí Paulo no versículo 2 ainda. Damos sempre graças a Deus, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Paulo vai usar uma tríade de palavras: fé, amor e esperança. E todas essas 3 palavras, todos esses 3 substantivos qualificados: fé operante. E a pergunta é, por que ele está fazendo isso? Ele identificou, a partir do relatório de Timóteo, que aquela igreja tinha uma fé verdadeira, uma fé operante, uma fé que se evidenciou por meio de boas obras. Não era uma fé subjetiva, uma fé abstrata, era uma fé que veio acompanhada de evidências. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fé, embora tenha um elemento subjetivo, porque percebam, na Bíblia a fé é usada em 2 sentidos. O primeiro sentido é subjetivo, a fé como confiança. Quando eu digo assim, você precisa crer em Jesus, isto é, você precisa confiar em Jesus, isso é um elemento subjetivo, em alguma medida. Mas também a fé diz respeito ao conteúdo dessa fé, a pessoa em que você confia, as verdades relacionadas a essa pessoa e as mudanças que essa fé opera em você. Pois bem, então Paulo vai dizer que aquela fé presente na igreja em Tessalônica era operosa, veio acompanhada de boas obras. Mas qual foi a evidência que eles deram? Observe lá no verso 9, qual foi a evidência que Paulo identificou ali: deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo olha para aquela igreja, e ele percebe que aquela comunidade pequena, minoritária na sociedade, objeto de estigmas e preconceitos, perseguida, vilipendiada, era uma comunidade de pessoas egressas de uma cultura pagã, que fez uma escolha caríssima, custosa. Eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E a palavra que ele usa aqui é vos converterdes a Deus. Eles estavam numa direção,
como todos os pagãos, adorando os ídolos. E Tessalônica, tal como a cultura greco-romana, havia múltiplos altares, múltiplas divindades. Eles todos adoravam vários deuses, mas quando ouviram a pregação do Evangelho, só há um único Deus vivo e verdadeiro, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, se converteram, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa conversão, essa mudança, foi uma evidência da verdadeira fé, foi uma obra que a fé verdadeira gerou. E Paulo então diz, olha, vocês demonstraram ter uma fé operante, uma fé que demonstrou-se verdadeira. Portanto, uma igreja viva, uma igreja saudável, é uma igreja que tem uma fé operosa, uma fé que se evidencia através das boas obras. Isso é muito interessante, por quê? Naquela cultura não foi fácil fazer essa escolha. Hoje no Brasil, por exemplo, os dados estão aí, há um percentual expressivo de pessoas que se apresentam como cristãs, católicas, evangélicas. Sou cristão, sou cristã. Mas numa cultura onde a fé cristã é minoritária, se apresentar como cristão pode custar o emprego, pode custar os bens, pode custar os laços familiares, pode custar a liberdade, pode custar a vida. Quando aqueles cristãos deixaram os ídolos para servir ao Senhor, eles demonstraram que de fato tinham passado pela experiência do novo nascimento. Isso foi tão intenso e tão verdadeiro, que no verso 6 e no verso 7, o que aconteceu ali, ganhou publicidade em outras cidades. Observe os versos 6 e 7, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Em toda aquela região, no norte a Macedônia, no sul a Acaia, onde hoje fica toda a região da Grécia, eles se tornaram exemplos, porque eram pequenos, um grupo perseguido, mas se mantiveram firmes, porque a conversão foi autêntica. E isso aqui levanta para nós várias aplicações. Há muitas igrejas sob suspeição de sua autenticidade, porque não vem acompanhada de boas obras. Há muitos crentes sobre os quais pairam suspeita da autenticidade da fé, porque não se evidencia boas obras. Vejam, boas obras não salvam, boas obras não salvam, orações não salvam, lágrimas não salvam, diz um hino antigo. Só Jesus salva. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a graça que salva é a graça que transforma. Salvos pela graça para as boas obras. Quem é salvo pela graça é por ela transformado. E uma igreja viva é uma comunidade de pessoas caracterizada por vidas transformadas. Tem que ter um antes e um depois. Tem que ter progressão. A vereda do justo, diz o livro de Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No entanto, no cenário evangélico brasileiro, como disse alguém com muita propriedade, há uma tendência nos púlpitos modernos, de pregar uma mensagem que informa, mas não transforma, que diverte, mas não converte. E a gente precisa desesperadamente da pregação do Evangelho que transforma, do Evangelho da graça que muda. Como nós cantamos, Jesus Cristo mudou meu viver. Pergunto aos irmãos, que tipo de fé é a nossa? Que tipo de fé é a sua? Você tem a fé verdadeira acompanhada de boas obras? A nossa fé é autêntica?
o nosso cônjuge, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, testemunham, confirmam a autenticidade da nossa fé? Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos falando da beleza do Evangelho, da beleza da igreja de Cristo. Veja, irmãos, Paulo chega a dizer para Tito que nós devemos ornamentar a doutrina pela maneira como vivemos. O Evangelho é por natureza uma coisa bonita, bela, a boa notícia do Evangelho, a boa nova de Deus em Cristo Jesus. À medida que você e eu, nós vivemos o Evangelho, encarnamos o Evangelho, nós estamos ornamentando o Evangelho, nós somos paráfrases vivas do Evangelho, ou carta lida por todos os homens, somos o bom perfume de Cristo, nós somos chamados para demonstrar ao mundo que o Evangelho não é uma firula filosófica, o Evangelho não é um conto de fadas, o Evangelho não é uma seita, o Evangelho é o poder de Deus, que entra na vida de uma pessoa e a transforma. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que furtava, pare de furtar. Aquele que era maledicente, pare de falar mal. Aquele que era avarento, seja generoso. Aquele que era adúltero, seja fiel ao seu cônjuge. Vidas transformadas. Nós vivemos problemas sérios no nosso país, e não são problemas nossos apenas. Nós vivemos uma convulsão internacional sem precedentes na história. O mundo está de ponta cabeça. Há problemas políticos, problemas sociais, problemas das mais variadas esferas, mas o problema essencial do mundo é porque ele está morto em seus delitos e pecados, e o mundo precisa ser impactado pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas. O que é dito sobre aqueles cristãos? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. E a gente precisa disso. E aquela igreja sacudiu o mundo antigo, porque, embora pequenos, embora numericamente pequenos, eram cheios do Espírito Santo e transformados pelo poder de Deus. Pergunta: como foi possível transformar pagãos idólatras em servos do Deus vivo? Como é que eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo? Verso 5. Então, somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. O Espírito pega a palavra e poderosamente transforma o nosso coração. Lloyd Jones dizia que a pregação é lógica em chamas, alcança a mente e o coração. Por isso a gente tem que zelar pelo púlpito, por isso a igreja tem que orar pelos seus pastores, orar pelo púlpito, pelo magistério da palavra, porque é por meio da pregação da palavra que a igreja é fortalecida, vidas são transformadas, casamentos são fortalecidos. Lutero dizia, ou disse no seu leito de morte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. É a palavra que faz tudo, irmãos. E Paulo, por 3 sábados, pregou o Evangelho. Em 3 sábados uma igreja foi organizada. Por quê? Porque ele pregou não vãs filosofias, mas pregou no poder do Espírito, na dependência do Espírito, e vidas foram transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa disso, de vidas transformadas. E como isso causa impacto? Uma cidade como Nova Iguaçu, gigante cidade, igrejas em cada esquina, muitas igrejas, mas eu digo com tristeza, por vezes pouco evangelho, muitos escândalos. Nós precisamos que cada crente, que cada pessoa que diz ser discípulo de Jesus Cristo possa encarnar e viver o Evangelho. Alguns anos atrás, na cidade de São Paulo, uma jovem muito inteligente, promissora, trabalhava numa multinacional. Seu nome era Isaura, uma multinacional alemã, com sede em Munique. E aquela empresa, tinha como critério não admitir pessoas casadas, trabalhava só com jovens. Em algum momento da vida dela, ela se
enamorou de um rapaz, logo depois se converteu à fé. E ele também, crente, e ele disse: olha, nós vamos nos casar. Ela disse: eu também estou decidida a me casar com você. Só que eu tenho um problema, eu vou me casar, mas já vou ter que procurar um emprego, porque e contou a história, na minha empresa eu não posso continuar. Conversou com o pastor deles, e então planejaram um casamento, e ela então preparou 2 documentos, uma carta convite para o casamento e uma carta demissória da empresa. Procurou o diretor da empresa, marcou uma audiência com ele, o diretor-geral, falou: olha, eu tenho aqui 2 cartas. Primeira é uma carta convite para o meu casamento. E segundo é a carta demissória, porque eu conheço a política da empresa e não estou aqui para alterar a política da empresa. Essa aqui é uma filial da empresa alemã. E quando ela colocou as 2 cartas na mesa, o diretor disse assim: Isaura, eu vou ficar com uma carta, a carta do convite de casamento. E essa segunda demissória, ele pegou a carta e rasgou. Nós já sabíamos que você estava namorando, nós já conversamos na diretoria e concluímos e recebemos autorização de Munique, que é de gente como você que nós precisamos. Há muita gente aqui na empresa que casou às escondidas para não perder o emprego. E você deu testemunho da sua fé. Integridade. Você não será demitida, muito pelo contrário, você vai ser promovida. Porque é de gente íntegra que a gente precisa. E ela foi então promovida. Ela deu testemunho da sua fé em Jesus Cristo. É de gente assim que nós precisamos. Como é que nós vamos ganhar o novo voaço para Jesus? Não é alugando um helicóptero e jogando óleo na cidade. Isso é paganismo, isso é magia. Nós vamos ganhar essa cidade, o Brasil, para Jesus, quando cada crente viver o Evangelho. Quando cada crente dizer: eu me converti dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Boas obras não salvam, mas revelam quem são os salvos. Jesus falou que nós devemos praticar boas obras para que o nosso Deus e Pai seja glorificado. E Paulo está dizendo que aqueles crentes em Tessalônica tinham uma fé operante, uma fé viva, que se evidenciava através de boas obras. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, além de uma fé operante, um amor abnegado. Observe ainda o que ele vai dizer no verso 2 aí. Damos sempre graças a Deus, ele vai prosseguir, recordando-nos da operosidade da vossa fé e mais, da abnegação, do que, gente? Do vosso amor. Paulo vai usar um segundo par de substantivos. Essa fé operante vem acompanhada também de um amor abnegado. A palavra amor aqui é a tradução da palavra ágape, a mesma que no primeiro sermão disse aos irmãos: Cristo amou, o amor sacrificial, o amor que se entrega, que se dá pela pessoa amada. E Paulo está dizendo que aquela igreja tinha amor ágape, este amor abnegado, e a palavra abnegado aqui é a palavra kopos, que significa literalmente esse amor trabalhador, um amor sacrificial, um amor que se entrega. Em meio a tantas lutas, privações, dificuldades, eles não deixaram de se importar uns com os outros. O amor mútuo presente naquela igreja não é evidência de uma igreja viva, porque a fé cristã é relacionamento com Deus, é a primeira barra da cruz, mas também relacionamento uns com os outros, amor por Deus e amor pelos irmãos. Então eles tinham uma fé viva e um amor abnegado, eles se deram uns pelos outros. Observe que isso é tão forte, que em todas as páginas das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, a gente vai encontrar, como 1 João 4, 20, ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus,
ame também seu irmão. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amor não é abstração, amor não é sentimento, embora envolva um elemento subjetivo. Amor é ação, amor é escolha. Como sabemos de fato, os colossenses demonstraram amor pelos seus irmãos na fé. Quais serão as evidências? Vejam, vocês vão se recordar que os cristãos na Judéia, vamos pensar aqui na geografia, olha, na Grécia, toda a Ásia Menor, Síria, Judéia. Os cristãos na Judéia estavam passando fome. Houve um grande período de seca, uma convulsão social, e houve fome na Judéia. Uma fome profetizada por vários profetas. Não havia previdência, não havia ajuda estatal, era cada um por si, Deus por todos. E o que aconteceu? A igreja foi quem socorreu os necessitados, e o apóstolo Paulo levantou uma campanha internacional, mobilizando cristãos de várias partes do mundo para socorrer os irmãos da Judéia. Paulo saiu pelo mundo levantando recursos, e chegou então naquela região, chegou em Corinto. Corinto tinha recursos, mas foi a que menos deu. Geralmente é assim, quem mais tem é quem menos dá. Mas quando Paulo chegou lá no norte, uma igreja empobrecida, Macedônia era uma região empobrecida nessa época já. Aqueles irmãos, apesar da dificuldade financeira, você lê isso em 2 Coríntios 8, 9 e 10, está tudo lá. Apesar da pobreza, apesar da perseguição, apesar da dificuldade, sabe o que eles fizeram? Pediram a Paulo a graça de contribuir. Nós não merecemos, Paulo, quem somos nós para ajudar? Quem somos nós para abençoar os irmãos? Mas nós queremos o privilégio de ajudar. Tiraram das posses e além das posses, para ajudar pessoas que nunca tinham visto, mas porque tinham laços no Evangelho de Jesus, e mandaram recursos. Essa atitude já era por si uma evidência de que eles tinham amor abnegado, amor capaz de sacrifício, porque dada a sobra, qualquer um dá. Dá o que sobra, qualquer um pode dar, mas dá do que tem, a única coisa que tem, aí só como Jesus disse, a viúva pobre. Aqueles que deram as grandes quantias, disse Jesus, não foi a maior oferta. Quem deu a maior oferta foi a viúva, que deu tudo o que tinha, 2 moedinhas de lepton, centavos, ela deu tudo o que tinha, ela deu mais do que todos os demais, porque tinha amor. O amor é doador. Alguém disse assim, é possível dar sem amar, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Quem ama se dá, quem ama se entrega. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. A gente dá aos nossos filhos porque a gente ama, a gente se sacrifica por eles, e o verdadeiro amor se sacrifica pelos irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. 2 Coríntios 8, versos 1 a 3, se você quiser acompanhar, eu vou ler 3 versos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Não foi por coação, manipulação, barganha. Voluntariamente nós queremos dar, nós amamos, nós queremos ajudar os nossos irmãos. Isso é amor. João diz isso. Se você vê o irmão necessitado e despede ele, ao Senhor te abençoe. Amados, não amemos apenas de palavra ou de língua, mas de fato. João fala sobre isso. Então aquela igreja era uma igreja amorosa, afetuosa. Repito, é possível contribuir sem amor, mas é impossível amar sem contribuir. Meus irmãos, isso é tão intenso, é tão profundo,
que no capítulo 4, Paulo vai fazer uma coisa rara, raramente ele faz isso. Ele vai inventar uma palavra para elogiar. Já parou para pensar nisso? Ele inventa uma palavra para elogiar. Uma única vez ele usa essa palavra. Está lá no capítulo 4, no verso 9 e 10. Eu vou ler para vocês. No tocante ao amor fraternal, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Porquanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos. Essa é a palavra que ele inventa. É theodidactos. Deus é o professor de vocês. O professor de amor de vocês é Deus. É o que Paulo está dizendo aqui, theodidactos. Que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade vocês estão praticando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Em outras palavras, irmãos, o que eu estou vendo na vida dessa igreja em Tessalônica é o seguinte: vocês se amam, vocês se doam, se entregam. Deus é o professor de vocês. Eu não tenho mais nada para dizer, só dou um encorajamento. Continue progredindo, continue avançando na arte de cuidar e amar um do outro. Isso é maravilhoso, e a gente precisa fazer isso, irmãos. Uma missionária nossa, trabalhando na China. A China é um país continental, gigantesco, tem áreas muito ricas e áreas extremamente miseráveis. E a nossa missionária estava trabalhando numa região muito pobre, numa aldeia. E eles estavam servindo uma refeição, colocou as pessoas na fila, servindo primeiro as crianças, as mulheres, idosos. E de repente ela olha e ela observa na fila das crianças que tem uma garota segurando um menino. Ela é uma menina franzina, com um rapazinho já robusto no colo. E ela está fazendo força para segurar o garoto. E a missionária chega perto dela e fala assim: oi, querida, não está pesado para você não? E ela disse assim: está pesado não, ele é meu irmão. Não está pesado não, é meu irmão. Quanto maior for o amor, maior será o sacrifício. O verdadeiro amor busca o interesse da pessoa amada. 1 Coríntios 13. É assim que a gente deve trabalhar, irmãos. É assim que a igreja deve viver. Uma igreja viva tem que viver esse amor abnegado. Vejam como nós devemos viver. É assim, e é isso que vai causar impacto na sociedade. Lá fora não tem isso não, meus irmãos. Lá fora o que tem é interesse, escuso, barganha, manipulação, segredinho. Na igreja tem que haver essa manifestação da mutualidade do amor. Deixa eu dar um testemunho final para vocês aqui nesse ponto. No século IV, houve um imperador em Roma chamado Juliano. Foi sobrinho de Constantino. Quando Constantino morreu, o imperador Constantino, o império foi dividido para os seus filhos. Houve uma guerra entre eles. E quem assumiu o trono definitivamente foi um filho dele chamado Constâncio II. Quando ele morreu, quem assumiu o trono foi o sobrinho de Constantino, chamado Juliano. Ele era um jovem brilhante, foi criado entre os filósofos, tinha uma mente prodigiosa, mas ele nunca se converteu, e ele tinha um desejo, o desejo de restaurar o paganismo no império. Ele não perseguiu os cristãos, mas ele tinha um desejo: olha, esse negócio da igreja não dá bom para o império, tem que voltar às glórias do paganismo romano. Tanto é que ele entrou para a história como Juliano o Apóstata. Ele só governou por 4 meses, ele morreu no campo de batalha. Mas quando Juliano reuniu o alto comando do império, e apresentou a sua política de expansão do Império Romano, e como deveria tratar as questões de religião e política, de guerra, ele deu um testemunho sobre os cristãos, que é uma coisa impressionante, sobre como os cristãos viviam naqueles dias, e como nós devemos viver hoje. Isso é um documento do 4º século, documento. Ouçam, o ateísmo, era assim que nós éramos chamados, de ateus, porque nós queremos no único Deus, nós éramos ateus. O ateísmo, a fé cristã,
avançou principalmente através do culto do amor oferecido aos estrangeiros e por meio de sua preocupação com os mortos. Ele está falando do coração aberto para receber estrangeiros e do cuidado com os mortos. Cemitério é uma coisa que nasceu com cristãos. Quando você vê um cemitério, isso nasceu com a gente. Não havia isso. Nos povos antigos o corpo era incinerado e as cinzas depositadas num canto. A dignidade do corpo, a reverência pelo corpo, a dignidade do sepultamento, cemitério. A palavra cemitério no grego é um dormitório temporário. O corpo está ali aguardando a ressurreição. Cemitério é um conceito cristão. Então o cristão tinha dignidade pelo corpo, respeito pelo corpo. Ele está dizendo isso aqui. É uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte e que os galileus não se preocupem apenas com seus próprios pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão pela ajuda que nós deveríamos lhe oferecer. Os cristãos cuidavam dos pobres, não só os pobres da igreja, mas os outros. Cuidavam dos mortos, cuidavam dos estrangeiros. Isso é amor, a ponto de causar impacto no imperador pagão. E eu pergunto aos irmãos, precisamos ou não precisamos restaurar isso? Precisamos. Agora, no plural é fácil. Precisamos. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. A começar no nosso ambiente familiar, na nossa comunidade local, no nosso ambiente de trabalho, demonstrar misericórdia, amor, serviço. E onde nasce o amor, irmãos? Paulo explica, Romanos 5,5. O amor desce aos nossos corações pelo Espírito Santo. Deus é a fonte de amor. Nós não produzimos amor. Deus é amor. Todo amor que nós podemos ter por alguém é derivado da fonte. E a fonte é Deus. Onde o amor não está presente é porque Deus não está presente. Quanto mais encharcado de Deus você for, mais amoroso você será, mais misericordioso, mais perdoador, mais paciente. Em outras palavras, aquela igreja era cheia de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer excentricidade. Ser cheio do Espírito Santo é ser misericordioso, é ser paciente, é ser perdoador, é ser generoso, é saber ouvir as pessoas, é saber dizer sim, é saber dizer não, é ter moderação. Essas virtudes do Espírito cultivadas em nós. Que o Senhor nos ajude para a glória dEle. E por fim, irmãos, fé operante, amor abnegado e esperança inabalável. E diz assim: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Ele encerra a tríade falando de esperança. E observe que em todo o Novo Testamento essas virtudes teologais estão presentes: fé, amor e esperança. No entanto, percebam, mais uma vez, sempre qualificadas. Não é apenas fé, amor e esperança. Ele adjetiva, qualifica. É uma fé operosa, é um amor abnegado e é uma esperança firme, inabalável, resoluta. E a palavra esperança aqui tem uma relação direta com a expectativa do retorno de Cristo. E aqui eu gostaria da atenção dos irmãos, porque esse é um assunto extremamente importante e oportuno e atual. Vejam, vou reiterar o que eu disse. Em todo o Novo Testamento, das variadas passagens que aludem ao retorno de Jesus, ao segundo advento, a porção com maior densidade, profundidade, clareza sobre a volta de Cristo são as duas cartas de Paulo à igreja em Tessalônica. Porque aquela igreja, operosa na sua fé, abnegada no seu amor, tinha uma esperança resoluta. Qual era a esperança deles? O Senhor Jesus vai voltar. Dinheiro é bom no bolso, não no coração. Enquanto está no bolso é muito bom,
porque eu posso servir e abençoar. Agora, se estiver no coração, é o diabo, é uma desgraça. Está no bolso, eu posso servir, posso abençoar. Então eles trabalhavam e usavam recurso para si e para os outros, para abençoar. As perseguições aconteciam, ok? Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus falou sobre isso. Eles tinham esperança de que as tribulações eram leves e momentâneas, como disse Paulo, porque eles tinham esperança no retorno triunfal de Cristo, expectativa na volta de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer, eles têm uma firme esperança, era um povo expectante. Isso é interessante porque se você observar os versos últimos, 9 e 10 da perícope, do parágrafo, olha o que vai dizer aí. Deixando os ídolos vos convertertes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para o que, gente? Aguardardes dos céus o seu Filho. Eles aguardavam o retorno triunfal de Jesus. A esperança cristã tem nome. A esperança cristã é Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de coisas vagas. Não é sorte, não é um otimismo. Esperança é Cristo, Cristo Jesus, nossa esperança. Nós estamos falando da morte, ressurreição, ascensão e advento de Jesus. Ele vai voltar. E Ele vai completar, consumar a boa obra que começou em nós. Muita gente escarnece da volta de Cristo, zomba da volta de Cristo, faz piadas com a volta de Cristo, na sua ignorância. Pedro falou sobre isso. Muitos têm por tardia a volta de Cristo e fazem piada. Os tolos fazem isso. Mas percebam, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor está graciosamente, misericordiosamente, aguardando o momento oportuno para ampliar essa janela de redenção. Assim como houve uma plenitude do tempo para a vinda de Jesus, o primeiro advento, haverá também um momento oportuno para o segundo retorno. Todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa esperança. Será um dia de glória, um dia de alegria, indizível alegria para nós. E essa esperança estava presente neles. Tinham deficiências. Alguns tinham parado de trabalhar. Para que trabalhar? Para que estudar? Vai voltar. Não vai ter amanhã, vamos parar. Paulo disse, olha, para lá. Continuem vivendo. Continuem vivendo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Continuem vivendo em santidade. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado para encontrar-se com o Senhor nos ares. Se você morrer, não vai ficar no prejuízo, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo vai dizer, continue vivendo. Paulo vai corrigir essas teologias equivocadas que já estavam presentes naquela geração. Mas o fato objetivo é que eles tinham esperança. Não era um povo que tinha sepultado o coração nessa terra. E qual o nosso problema hoje, meus irmãos? E aqui fazendo alguns cortes aplicativos. Nós somos uma geração que transformou a prosperidade num laço. Isso fica evidente nas brincadeiras. E aí, Jesus vai voltar aqui, não volte agora porque ainda não me casei. Jesus vai voltar aqui, não volte agora porque ainda tenho que construir minha casa. Que não volte agora porque ainda tenho que concluir meu curso. Como se houvesse algo mais glorioso do que ver face a face o Redentor. Meu Deus! O grande teólogo das Américas, o homem mais brilhante das Américas, Jonathan Edwards, ele orava todas as manhãs, Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Pensar na eternidade não aliena, pensar na eternidade blinda o nosso coração contra o mundanismo e mais, acelera os nossos pés, fortalecem as nossas mãos. Lewis dizia que quem mais fez por este mundo é quem pensava no outro, porque sabe que haverá um dia, uma hora e um momento que nós vamos prestar contas ao Senhor, cada minuto que Ele te deu, cada hora que Ele te deu, cada talento que Ele te deu, cada centavo que passou pela tua mão, cada pessoa que você conviveu, vamos prestar contas ao Senhor. É por isso que Ele nos chama à sobriedade.
Não é para viver como honestos, é para viver como sóbrios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele vem, meus irmãos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Lutero, pensando sobre isso, disse assim: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Que o Senhor nos ajude nessa direção. Agora vejam, para guardar do céu o seu Filho Jesus, aquele ressuscitou dentre os mortos. Quem é que vai voltar? O ressuscitado. Paulo está falando que a esperança deles não está baseada num fantasma, num folclore, num mito, numa alegoria, mas num fato. Quem é Jesus? O Deus que se fez gente, que habitou entre nós, que sofreu, que morreu, que foi sepultado sob Pôncio Pilatos, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quando João, na ilha de Patmos, teve um encontro com Cristo ressurreto, ele ouviu de Jesus: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu encerro dizendo aos irmãos o seguinte: você e eu, nós todos, devemos autenticar nossa fé pelas boas obras. A graça que salva é a graça que transforma. Você tem evidências de uma vida transformada? Eu não estou falando de vida perfeita, vida transformada, antes e depois. É preciso dar autenticidade à nossa fé através de uma vida de boas obras. Devemos demonstrar o amor por Deus através de amor por nossos irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Devemos fortalecer a nossa esperança em Cristo. Ele está vivo e voltará. Não apenas creia, mas sobretudo aguarde a volta de Cristo. Esteja preparado. Um dia você e eu vai comparecer diante dele face a face. Veremos o Senhor Jesus. Que dia glorioso, que coisa maravilhosa. A fé, o amor e a esperança são as evidências de uma igreja viva, a serviço do Deus vivo. Eu quero encerrar lendo 1 Tessalonicenses 5, versos 8 a 10. Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versos 8 a 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando também o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém e amém. Vamos orar. Queria convidar aqui à frente o pastor Leandro Peixoto para orar pela gente. Vamos se colocar em pé. Ó Deus, como a Tua palavra é preciosa, e obrigado pela vida do Teu servo que nos desembrulhou com tanta propriedade e poder a Tua palavra nesta manhã, revelando-nos o que Cristo fez, está fazendo e fará por nós e por sua igreja, revelando-nos as marcas de uma igreja viva. Encha-nos, portanto, de fé em Cristo Jesus, esperança de vida eterna,
e amor abnegado. Ensina-nos, ó Espírito de Deus, o que Jesus disse ao próprio Paulo: é melhor dar do que receber. Ensina-nos, Pai. Continue abençoando esta igreja tão alegre, tão amorosa. Como é bom estar no meio desses irmãos. Como é bom ver uma igreja num sábado como este, praticamente cheia de pessoas que desejam conhecer mais sobre a igreja gloriosa de Cristo. Continue operando entre nós. Abençoa os pastores desta igreja, o bispo desta igreja, os diáconos, os líderes, os voluntários, os funcionários. Que a Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu possa ser sempre a embaixada do reino nesta cidade e região. Neste mundo em trevas, este mundo perdido, a única esperança de paz haverá de sair da boca dos crentes. Jesus Cristo, crucificado como substituto e ressuscitado para a nossa justificação, a única esperança de paz. Abençoe, Pai, esta igreja e faça prosperar a obra do Evangelho através deles. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe e guarde o pastor Judiclei. O Senhor possa abençoar os esforços de suas mãos, o trabalho dele ali no Rio, naquela região tão carente do Evangelho. Abençoe a Igreja Batista no Jardim Botânico, faça prosperar a obra do Evangelho lá e através deles. Possamos ouvir das maravilhas do Senhor através desta igreja viva, saudável, ali no Jardim Botânico. Abençoe os esforços dele com a editora Pronobis, que tem abençoado o Brasil e países de fala portuguesa. Que o Senhor possa abençoá-lo com saúde e recursos, para que muitos mais livros possam ser distribuídos e colocados na mão de pessoas que precisam tanto de literatura assim. Abençoa, Senhor, o pastor Robson, a escola de teologia deles aqui, os professores. Ó Pai, que obra linda esses irmãos realizam aqui. Continue os abençoando. Nós oramos pedindo que a graça do nosso Rei e doce Jesus, o amor do nosso soberano Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de amor estejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém.